um pouquinho, vamos esticar, vamos relaxar, vamos soltar os ombros. Isso. Muito bem, relaxa os ombros, relaxa as pernas. Fazer de conta que nós estamos mascando uns 20 chicletes ao mesmo tempo. Vamos lá, todo mundo. Isso. Aproveite e cumprimente o colega do lado, deseje uma excelente palestra, dê um abraço. Parabéns a todos vocês, não é, por terem vindo. Sexta-feira à noite, isso demonstra alto interesse em aprender, em crescer, em se esticar mentalmente, não é? Durante o dia, nós não fizemos sucesso. Quando é que nós fizemos sucesso? Quando é que nós crescemos? À noite, quando todo mundo vai descansar, assistir televisão, finais de semana, quando todo mundo vai para a praia, não é? Ficar tranquilo. É nesse momento que nós crescemos. E eu estou muito feliz, pessoal, porque a palestra que nós vamos fazer agora vem bastante ao encontro, não é, do que a professora Karina nos mostrou aqui, mas nós vamos tocar diretamente nessa emoção que tem comprometido a vida, a carreira, a alegria de viver da maioria das pessoas. Essa emoção chamada medo. Todos nós, em maior ou menor grau, sentimos medo, é verdade isso? Estaria errado se vocês me dissessem: Cíntia, não tenho medo de nada, pode me dar qualquer desafio, chega na hora, dou o recado e fim de papo. Não tem essa frescura de medo. Alguém se habilitaria a falar isso? O medo aí tem de série no ser humano. Que bom que nós sentimos medo. Se não fosse pelo medo, talvez nem estaríamos aqui. O medo é proteção, o medo facilita uma porção de coisa nas nossas vidas. Por quê? O medo nos diz: olha, te prepara, fica atento, não é? Pessoas importantes estarão naquele recinto. Então essa palestra vai ser fundamental para que a gente entenda quais são os nossos medos e principalmente quais são as causas do nosso medo. Porque se a gente não souber quais são os nossos medos, fica bem difícil de trabalhar. E vocês sabem de onde que vem esse medo? Eu não estou falando aqui, pessoal, do medo que demanda, não é, um trabalho com psicólogo, terapia, psicanalista. Não é desse medo que nós vamos tratar mais a miúde nesses poucos minutos. Eu vou falar aqui daquele medo sutil que atemoriza a nossa vida, não é? Quando nós precisamos tomar decisões, quando nós precisamos vender o nosso produto, a nossa ideia, o nosso talento, quando nós precisamos, enfim, fazer escolhas importantes na nossa vida. Vocês já notaram como o medo da insegurança? Como o medo dessas pessoas tímidas, aquém das suas reais possibilidades? Todos nós, muito provavelmente aqui, já deixamos de fazer coisas importantes na vida por medo de tentar, por medo de arriscar. É verdade isso? Então nós precisamos trabalhar essa emoção do medo, porque eu descobri que quem vence na vida é aquele que enfrenta o medo. Então nós vamos descobrir como enfrentar o medo. E eu estou autorizada a falar de medo para vocês, porque eu transformei o meu medo em poder. Ora, na época da faculdade, não é? Como está a maioria de vocês aqui, não é que eu tinha medo, não era bem medo, não. Era pânico, eu tinha pânico de falar em público. E eu dizia para os colegas assim do meu entorno: olha, se o professor der um trabalho, relaxem. Eu faço a pesquisa bibliográfica, e naquela época não tinha o senhor Google para facilitar, não é? Tinha que ir na biblioteca, tinha que pesquisar muito. Eu coloco na configuração, eu entrego na data aprazada, mas se tiver que apresentar, não contem comigo, porque eu tenho certeza que eu vou desmaiar lá na frente. E os colegas dizem: bom, Cíntia, já que você vai facilitar as coisas para a gente, nós damos um jeito de apresentar. Para encurtar a conversa, chegou o professor um dia, assertivo na sala de aula, acho que ele não teve um bom dia, e disse: hoje vai ter apresentação de trabalho? Vai ter, professor. Que bom. Hoje eu vou escolher quem vai apresentar. Chega desse negócio de um ou dois falar e os demais ficarem quietinhos. Nesse momento, o estômago já começou a doer, aquelas borboletas voando, não é? A boca seca, visão turva, taquicardia, sudorese, mal-estar, sensação de desmaio, rubor na face, e eu comecei a já me sentir mal. E daqui a pouco, não demorou muito, o professor: Cíntia Lopes. Quando ele falou que eu levantei,
não enxerguei mais ninguém na minha frente, só aquele branco assim, não é? E aí eu pensei, bom, já que eu pesquisei o tema, eu fiz o trabalho, eu vou ler um fragmento de um texto, e o professor, com pena aqui na frente, há de considerar. Só que hoje, como profissional da comunicação, eu sei que quando nós estamos sob o efeito da adrenalina, vocês já notaram que as letras dançam na nossa frente? Já passaram por isso? E eu, quanto mais eu ia lendo, mais eu ia me perdendo, mas até que chegou uma hora, a situação ficou tão aversiva, tão angustiante, que eu fechei o livro, coloquei debaixo dos braços e fui sentar. Gente, como se não bastasse o maior fiasco diante dos colegas, eu lembro que levei a maior bronca do professor. Ele disse que não concebia que um aluno universitário não soubesse falar umas poucas palavras de um assunto que a gente já vinha falando há tanto tempo. Eu lembro que eu desci aquele morro lá da FURB chorando, não é? Porque quando nós somos criticados publicamente isso dói. Mas eu cheguei em casa, dei um soco na mesa e disse, não, de hoje em diante eu vou trabalhar a minha comunicação, de hoje em diante eu vou trabalhar a minha autoimagem, de hoje em diante eu vou enfrentar os meus medos. De lá para cá não parei mais, pessoal. E eu descobri que o meu medo de falar em público era só aquela pontinha do iceberg, para mostrar como minha autoestima era debilitada, não é? Me achava feia, sem nenhum atrativo, sem nenhum conhecimento. Eu achava que as pessoas não tinham nada que absorver da minha fala. E aí eu comecei a transformar o meu medo em poder. Então, a partir disso, eu comecei a descobrir que os dois maiores medos do ser humano é o do fracasso e da rejeição. Será que esse é o seu caso? Você tem medo de ser rejeitado? Medo de não agradar? Medo da falta da aprovação externa? Tem medo do ridículo? Você tem medo de que as pessoas não vão gostar de você? A revista Time, não é, dos Estados Unidos, publicou ano passado uma notícia curiosa. O maior medo do ser humano é o de terminar a vida sozinho e rejeitado. Medo da rejeição. Por isso que nós fizemos de tudo para agradar, para ser bacana, para ser legal. Passamos por cima dos nossos valores para ser querido, para ser aceito. Já notaram isso? E aí nós dizemos sim quando queríamos dizer não, não quando queríamos dizer sim, e a nossa autoestima vai ficando cada vez mais debilitada. Será que é esse o seu caso? Então, pessoal, para nós enfrentarmos a vida, é preciso muita autoconfiança, uma autoimagem positiva. E aonde que a gente aprendeu a ter baixa autoestima? Sobretudo na infância. Porque os dois medos, únicos dois medos que um bebê nasce, a Karina, que é psicóloga, e tantas outras aqui, a Fran, sabe que os dois únicos medos que o bebê nasce é o medo da altura e medo de barulho. Os demais medos todos foram aprendidos. É como a licença de um carro, não é? O carro por si só não tem como fazer uma licença para ele. Assim somos nós. Então, quando a criança de 4 anos ouve do seu pai e da sua mãe mais ou menos assim: olha, se você não fizer determinada coisa, o bicho-papão vai te pegar. Se você não ficar quietinho, a bruxa vai te levar. Pronto. Está instalado o medo na essência da criança. É verdade isso? E aí, uma criança até seus 10 anos de idade recebe em média 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, tire a mão daí, fica quieto, isso, mais aquilo. Uma criança de 2 anos, ela é inquisitiva, ela vai mexer no vaso e a mãe, não toca nesse vaso, que esse vaso vai cair, vai quebrar. E a criança não dá bola, se aproxima do vaso, o vaso cai, quebra, diz, é verdade, sempre que eu tocar nesse vaso ele vai cair, vai quebrar. E aí nós formamos crenças. O que são crenças? Não tem nada a ver com religião, com a nossa fé. Não, tudo isso é muito bom. Eu estou falando de crenças, algo que nós aprendemos a respeito de nós mesmos, mas que nem sempre é verdade. Que crenças são essas? Não sou bom para dançar, não sou bom para falar em público, eu nunca vou ganhar dinheiro com facilidade. Claro, nos ensinaram na infância que dinheiro é sujo, que gente rica não entra no céu, que é melhor ser pobre, honesto, do que rico desonesto. Só que os nossos pais esqueceram de nos dizer, né, que tem pobre honesto e pobre desonesto. Rico honesto e rico
desonesto. Então essas crenças, pessoal, vai atrapalhando a nossa vida, e hoje a gente não sabe por que quando a gente vai vender o nosso produto, é como se, né, aqueles medos todos da infância viessem e nos atrapalhassem. Mas depois que eu descobri, olha só o que a palavra medo na sua etimologia quer dizer. Tenha dó de mim. Quando eu descobri que boa parte do meu medo era vaidade, eu tinha muita vaidade, não é? Deus o livre se as pessoas rissem de mim, me ridicularizassem, não gostassem do que eu falo. O tímido, geralmente ele é muito vaidoso, já notaram isso? A gente não quer fazer papel de bobo. Então, se eu tiver a vaidade de fazer uma palestra absolutamente perfeita para vocês nessa noite, eu nem deveria ter saído de casa. Porque eu sei que eu posso acertar muito, mas o erro também está implícito, é verdade isso? Então sejamos simples, sejamos naturais, sejamos nós mesmos o tempo todo. Não queira ser aquela pessoa perfeita para a sociedade, não é? A Karina falou disso, a sociedade nos exige uma postura. Eu não quero ser perfeita para essa sociedade enlouquecida lá fora, consumista, não é? Que gasta dinheiro para se aparecer para pessoas que não gostam, olha que coisa. Então tenha pena de mim. Não, eu não quero que tenham pena de mim. Nós vamos trabalhar esse nosso medo. Olha só exemplos de crenças que nós adquirimos. Sou feio, sou estúpido, não mereço, acho muito difícil, eu gostaria, vou tentar, não consigo, sou desse jeito mesmo. Quando a pessoa diz sou desse jeito mesmo, é difícil mudar a crença. Não, ninguém está condenado a ser o que sempre foi. Por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. Nós podemos mudar. E a boa notícia que eu tenho para todos nós é que nós não fomos codificados. Nós somos codificados linguisticamente, mas essa linguagem não foi forjada nem no ferro e nem no aço. Essa linguagem, ela é mental. Significa que eu posso ressignificar. Então, a partir de hoje, eu tenho que trabalhar esse diálogo interno, não é? Sabe essa vozinha que está dentro da sua cabeça? Essa vozinha que está perguntando que vozinha? Essa vozinha é a sua amiga ou sua inimiga? Essa vozinha veio da onde? Olha só, a maioria dos nossos medos, pessoal, não acontecem. Mais de 90% dos nossos medos não tem razão de ser. Ou seja, a gente é excessivamente preocupado. Eu não sei se vocês conhecem aquela história dos dois gêmeos, não é? Um era excessivamente positivo, otimista, e o outro era excessivamente negativo. E os pais foram para o psicanalista e disseram, olha, nós temos apenas 2 filhos gêmeos, idênticos, só eles têm um problema muito grande. Um é muito otimista e o outro é muito pessimista. A psicanalista disse, quando é que eles fazem aniversário? Por coincidência, daqui a 10 dias. Ótimo, vou resolver o problema dos dois. Como, o pai disse? Muito simples. Qual é o maior sonho de consumo do pessimista? O maior sonho de consumo do pessimista é uma bicicleta de 18 marchas, que, aliás, a gente não tem dinheiro para comprar. Bom, mas agora vocês vão ter dinheiro para comprar. Vocês vão no banco, vão pedir empréstimo, vão comprar essa bicicleta. Na véspera do aniversário, vocês vão colocar essa bicicleta com o nome dele lá na sala. O pai disse muito bem, e quanto ao filho otimista, é mais fácil ainda. Você vai numa fazenda, vai pegar um balde de estrume de cavalo, vai botar ao lado o nome do otimista, coloca do lado da bicicleta, na véspera do aniversário. Quando o filho pessimista for impactado, né, com a bicicleta lá, o nome dele, isso vai ter um